Que a paz e a misericórdia e as bênçãos de Deus, o Todo-Poderoso, o Altíssimo, estejam sobre todos vocês. O assunto da palestra de hoje à noite é o Alcorão e a ciência moderna, compatível ou incompatível. O nobre Alcorão é a última revelação do Deus Altíssimo e Todo-Poderoso, que foi revelada para o último mensageiro, o profeta Muhammad, que a paz esteja com ele. Para qualquer livro afirmar que é uma revelação do Deus Altíssimo, esse livro deve se firmar diante do teste do tempo. E antes, mais de milhares de anos atrás, era o tempo da literatura e da poesia, quando o Alcorão foi revelado, e graças a Deus, os que eram muçulmanos e os que não eram, estudiosos, todos afirmam que o nobre Alcorão é a melhor obra da literatura árabe existente na face da terra. E Deus Todo-Poderoso deixou um desafio no nobre Alcorão, no capítulo 2, Al-Baqarah, verso 23 e 24, que diz o seguinte: se você duvida que essa revelação que ele enviou ao seu servo não veio dele, o Senhor Todo-Poderoso, e você se julga correto, então produza apenas um capítulo similar a este. Peça ajuda de todos que desejar, menos de Deus. Mas se você não conseguir fazer isso, e você nunca será capaz de fazer isso, então prepare-se para o fogo que se alimenta de homens e pedras, preparado para aqueles que rejeitam a verdade. Aqui, o Alcorão desafia os que não acreditam nele a produzir um capítulo similar a esse. E o menor capítulo tem apenas 3 versos e algumas palavras. Ninguém foi capaz de fazê-lo até agora, e se Deus quiser, ninguém jamais será capaz de fazer isso. Mas hoje, vamos fingir que uma escritura religiosa diga de uma maneira bem sofisticada que a Terra é plana. O homem moderno vai acreditar nisso? Claro que não. Por quê? Hoje não é mais a era da literatura e da poesia. Hoje é a era da ciência e da tecnologia. Então, vamos analisar hoje se o nobre Alcorão é ou não compatível com a ciência moderna. Se ele vai ou não passar no teste da ciência moderna. O famoso físico e ganhador do Prêmio Nobel, Albert Einstein, disse o seguinte: ciência sem religião é manca, e religião sem ciência é cega. Vou te lembrar que o nobre Alcorão não é um livro de ciência, mas sim um livro de sinais, de provas, daquilo que foi revelado 1400 anos atrás. O Alcorão tem mais de 6.000 versos, e desses 6.000 versos, mais de 1.000 falam sobre ciência. Na palestra de hoje, eu vou falar apenas de fatos científicos que foram realmente comprovados. E não vou falar sobre teorias e hipóteses dos quais todos nós sabemos que muitas vezes elas não se comprovam e acabam sendo esquecidas com o tempo. No campo da astronomia, a criação do universo é explicada por físicos e amplamente aceita como um fenômeno, chamado de Big Bang. É fundamentada pela observação, cálculos e experimentos, que concluem que toda a massa do universo estava concentrada em um único ponto. Então ocorreu uma grande explosão, que resultou em uma separação que deu origem às galáxias, às estrelas, planetas, o Sol e a Lua e a Terra em que nós vivemos hoje. Isso é o Big Bang. O nobre Alcorão menciona de maneira resumida esse fenômeno. No capítulo 21, Sura Anbiya, verso 30, que diz o seguinte: existem descrentes que não sabem que os céus e a terra costumavam estar juntos e que nós os separamos.
Foi isso que o Alcorão disse, de uma forma bem resumida, sobre o Big Bang 1400 anos atrás. E a ciência descobriu recentemente, menos de meio século atrás. E o Alcorão continua no capítulo 41, Fussilat, verso 11, diz o seguinte: Então ele, que é o Deus Todo-Poderoso, se direcionou ao céu quando esse ainda era fumaça, e disse ao céu e à terra: venham juntos, por vontade própria, ou não. E eles disseram: nós chegamos por nossa vontade e com obediência. Hoje, os cientistas nos dizem que, inicialmente, a matéria celestial do universo estava na forma de gás. E a palavra árabe usada no capítulo 41, verso 11, foi Dukan. Dukan não apenas significa gás, mas especificamente significa fumaça. E hoje os cientistas dizem que a fumaça é mais próxima cientificamente ao gás porque naquele momento havia muito calor. Imagine o Alcorão mencionar isso 1400 anos atrás, sendo que a descoberta sobre a matéria inicial do universo na forma de fumaça é algo muito recente na história da ciência. Foi em 1925 que um cientista e astrônomo muito famoso, conhecido como Edwin Hubble, disse que as galáxias estão se afastando, o que significa que o universo está se expandindo. O Alcorão mencionou isso 1400 anos atrás, no capítulo 51, Zariyat, verso 47, que diz o seguinte: fomos nós que criamos a vastidão do espaço. A palavra árabe usada para vastidão é muswin, que tem dois significados. Um é vastidão e o outro é expansão. E de acordo com o famoso físico e cientista Stephen Hawking, que escreveu em seu livro Uma Breve História do Tempo, onde ele afirma que a expansão do universo foi uma das grandes revoluções intelectuais do século XX. Mas vale lembrar que a mesma já estava escrita no Alcorão desde o século VII. Antigamente, os seres humanos pensavam que a Terra era plana. Mas em 1577, o inglês Francis Drake navegou ao redor da Terra, o que comprovou que ela é esférica. O Alcorão menciona no capítulo 31, Luqman, verso 29, o seguinte: Deus é quem faz a noite emergir do dia e o dia emergir da noite. Emergir é um processo gradativo e lento. A noite gradativamente e de forma lenta emerge do dia, e o dia da mesma maneira emerge da noite. Se a Terra fosse plana, essa mudança seria repentina, não seria um processo de emersão como é agora. Deus nos dá outro exemplo similar no Alcorão, capítulo 39, Zumar, verso 5, onde diz o seguinte: é Deus que sobrepõe a noite sobre o dia e sobrepõe o dia sobre a noite. A palavra árabe usada aqui é kohara, sobrepor, enrolando em movimento circular. Sobrepor a noite sobre o dia e o dia sobre a noite, da mesma maneira que alguém enrola um turbante sobre a cabeça. Só seria possível se o formato da Terra fosse esférico, porque se ela fosse plana, isso seria impossível. Antigamente, os cientistas pensavam que a Lua tinha luz própria. Mas o Alcorão diz, no capítulo 25, Furqan, verso 61, louvado seja Ele que colocou as constelações no céu, uma luz radiante e uma lua com brilho refletido. A palavra árabe usada para o sol no Alcorão é Shams, e a sua luz é sempre descrita como Siraj, Road ou Dia.
que significam uma tocha com luz própria, ou uma fonte de luz, de chamas ou brilho. A luz do sol é sempre descrita com uma dessas palavras, que significa que possui luz própria. Já a luz da lua é descrita pelas palavras em árabe munir ou nur, que significam luz emprestada ou luz refletida. Não existe nenhum lugar no Alcorão que descreve a luz da lua como própria. A palavra usada para a estrela é najim, e a sua luz é descrita com a palavra saker, que significa luz que vai perdendo o brilho, conforme ela penetra na escuridão. E essa mensagem sobre a luz do sol, que tem luz própria, e sobre a luz da lua, que tem uma luz emprestada, pode ser encontrada nas seguintes passagens do Alcorão. No capítulo 10, Yunus, verso 5, no capítulo 71, Nuh, verso 15 e 16. O Alcorão também cita no capítulo 86, Tariq, verso 3. Fala da luz das estrelas usando a palavra saker, que significa penetrar na escuridão. E antigamente, os cientistas europeus acreditavam que a Terra era o centro do sistema solar e do universo, e que todos os planetas, incluindo também a Lua e o Sol, giravam em torno da Terra. Isso era chamado de geocentrismo. Era uma crença desde o tempo de Ptolomeu no século II até o século XVI, quando Nicolau Copérnico propôs a teoria heliocêntrica, que explica o movimento dos planetas. Ele diz que o Sol é o centro do sistema solar, e todos os planetas, assim como a Terra, giram em torno do Sol. Um tempo mais tarde, um cientista alemão, Johannes Kepler, em 1609, escreveu em seu livro Astronomia Nova, dizendo que os planetas não só giravam em volta do Sol, mas também giravam em torno do seu próprio eixo. Quando eu estava na escola, bons tempos atrás, em 1982, eu aprendi que os planetas e a Terra giravam em torno do Sol, e que os planetas giravam em torno do seu próprio eixo, e que o sistema solar girava em torno da galáxia. Mas o Sol não girava em torno de seu eixo. Neste contexto, o Sol estava parado. Quando eu li no Alcorão, capítulo 21, Anbiya, verso 33, que diz o seguinte: Foi Deus quem criou a noite e o dia, o sol e a lua, cada um se movendo em sua própria órbita. Então o Alcorão diz que esses corpos celestiais não fazem apenas o movimento de translação, eles também giram em torno de seu próprio eixo, que é conhecido como movimento de rotação. A palavra árabe usada aqui é yasbahun, derivada da palavra árabe sabaha, que descreve a ação de um corpo em movimento. Se eu usar essa mesma palavra para uma pessoa que está se movimentando pelo chão, não significa que ela está rolando, mas sim que ela está andando ou correndo. Se eu usar essa mesma palavra para uma pessoa que está dentro da água, não significa que ela está boiando, mas sim que ela está nadando. Da mesma maneira, quando Deus usa essa palavra para um corpo celestial, não significa que ele está voando no ar, significa que ele está se movimentando juntamente com sua própria rotação, em torno de seu eixo. O Alcorão diz que o Sol e a Lua, além do movimento de translação, também giram em torno de seu próprio eixo. E hoje a ciência nos diz que até mesmo o Sol gira em torno de seu próprio eixo. Nós não conseguimos olhar diretamente para o Sol, porque podemos ficar cegos. Mas, com os equipamentos de hoje, é possível identificar que existem marcas no Sol. Essas marcas levam aproximadamente 25 dias para completar uma volta. E pensar que quando eu estava na escola, eu aprendi que o Sol não girava em torno de seu eixo. E o Alcorão falando que o Sol também girava em torno de seu eixo. No Alcorão está escrito, no capítulo 36, e assim, verso 40, não é permitido para o Sol alcançar a Lua,
nem a noite ultrapassar o dia. O Sol e a Lua se movimentam, cada um em sua órbita. Hoje os cientistas dizem que a órbita do Sol e da Lua são diferentes. Então, é impossível que o Sol alcance a Lua. O Alcorão e os cientistas de hoje nos dizem que o Sol está se movimentando em uma direção do universo, chamado de Solar Apex, na constelação de Hércules, a uma velocidade de 230 km por segundo. E os cientistas também nos dizem que a luz do Sol que nós temos hoje vem de uma reação química que não vai durar para sempre e vai acabar juntamente com ela a luz do Sol. Quando isso acontecer, a vida na Terra também vai acabar. Mas os cientistas nos afirmam que isso vai demorar alguns bilhões de anos. O Alcorão nos dá uma mensagem similar no capítulo 36 e assim, verso 38. O Sol está correndo em seu caminho por um período e lugar determinado. A palavra árabe usada aqui é mustakar, que tem dois significados. O primeiro é tempo determinado e o segundo é lugar determinado. De acordo com a ciência moderna, nós sabemos que o Sol está se movimentando em direção ao Solar Apex. Então, ambos os significados da palavra mustakar, por um período determinado e para um lugar determinado, estão corretos, de acordo com a ciência dos dias de hoje. E o Alcorão já mencionou isso 1400 anos atrás. E antigamente, os cientistas europeus acreditavam que a Terra era o centro do sistema solar e do universo, e que todos os planetas, incluindo também a Lua e o Sol, giravam em torno da Terra. Isso era chamado de geocentrismo. Era uma crença desde o tempo de Ptolomeu no século II até o século XVI. Quando Nicolau Copérnico propôs a teoria heliocêntrica, que explica o movimento dos planetas. Ele diz que o Sol é o centro do sistema solar, e todos os planetas, assim como a Terra, giram em torno do Sol. Um tempo mais tarde, um cientista alemão, Johannes Kepler, em 1609, escreveu em seu livro Astronomia Nova, dizendo que os planetas não só giravam em volta do Sol, mas também giravam em torno do seu próprio eixo. Quando eu estava na escola, bons tempos atrás, em 1982, eu aprendi que os planetas e a Terra giravam em torno do Sol, e que os planetas giravam em torno do seu próprio eixo, e que o sistema solar girava em torno da galáxia. Mas o Sol não girava em torno de seu eixo. Neste contexto, o Sol estava parado. Quando eu li no Alcorão, capítulo 21, Anbiya, verso 33, que diz o seguinte: Foi Deus quem criou a noite e o dia, o Sol e a Lua, cada um se movendo em sua própria órbita. Então o Alcorão diz que esses corpos celestiais não fazem apenas o movimento de translação, eles também giram em torno de seu próprio eixo, que é conhecido como movimento de rotação. A palavra árabe usada aqui é yasbahun, derivada da palavra árabe sabaha, que descreve a ação de um corpo em movimento. Se eu usar essa mesma palavra para uma pessoa que está se movimentando pelo chão, não significa que ela está rolando, mas sim que ela está andando ou correndo. Se eu usar essa mesma palavra para uma pessoa que está dentro da água, não significa que ela está boiando, mas sim que ela está nadando. Da mesma maneira, quando Deus usa essa palavra para um corpo celestial, não significa que ele está voando no ar, significa que ele está se movimentando juntamente com sua própria rotação, em torno de seu eixo. O Alcorão diz que o Sol e a Lua, além do movimento de translação, também giram em torno de seu próprio eixo. E hoje a ciência nos diz que até mesmo o Sol gira em torno de seu próprio eixo.
Nós não conseguimos olhar diretamente para o Sol, porque podemos ficar cegos. Mas, com os equipamentos de hoje, é possível identificar que existem marcas no Sol. Essas marcas levam aproximadamente 25 dias para completar uma volta. E pensar que quando eu estava na escola, eu aprendi que o Sol não girava em torno de seu eixo. E o Alcorão falando que o Sol também girava em torno de seu eixo. No Alcorão está escrito, no capítulo 36, e assim, verso 40, não é permitido para o Sol alcançar a Lua, nem a noite ultrapassar o dia. O Sol e a Lua se movimentam, cada um em sua órbita. Hoje os cientistas dizem que a órbita do Sol e da Lua são diferentes. Então, é impossível que o Sol alcance a Lua. O Alcorão e os cientistas de hoje nos dizem que o Sol está se movimentando em uma direção do universo, chamado de Solar Apex, na constelação de Hércules, a uma velocidade de 230 km por segundo. E os cientistas também nos dizem que a luz do Sol que nós temos hoje vem de uma reação química que não vai durar para sempre e vai acabar juntamente com ela a luz do Sol. Quando isso acontecer, a vida na Terra também vai acabar. Mas os cientistas nos afirmam que isso vai demorar alguns bilhões de anos. O Alcorão nos dá uma mensagem similar no capítulo 36 e assim, verso 38. O Sol está correndo em seu caminho por um período e lugar determinado. A palavra árabe usada aqui é mustakar, que tem dois significados. O primeiro é tempo determinado e o segundo é lugar determinado. De acordo com a ciência moderna, nós sabemos que o Sol está se movimentando em direção ao Solar Apex. Então, ambos os significados da palavra mustakar, por um período determinado e para um lugar determinado, estão corretos, de acordo com a ciência dos dias de hoje. E o Alcorão já mencionou isso 1400 anos atrás. No campo da física, muitos séculos atrás, existia uma teoria chamada de atomismo. Isso foi um avanço para os gregos, especialmente para Demócrito, que viveu 2300 anos atrás. De acordo com a sua teoria do atomismo, o átomo era a menor parte da matéria. Isso também era de conhecimento dos árabes, e a palavra árabe para átomo é ezara. E os árabes também concordavam que o átomo era a menor parte da matéria. Se você ler o Alcorão, vai encontrar uma informação sobre o átomo. Agora que a ciência avançou no campo da física, nós podemos concordar que o átomo é a menor partícula da matéria que contém as características do elemento. Mas o átomo pode ser dividido. No Alcorão, capítulo 34, Sabá, verso 3, e também no capítulo 10, Yunas, verso 61, está escrito o seguinte: os descrentes dizem que o dia do juízo não chegará até eles. Pois diga a eles que pelo meu Senhor certamente esse dia chegará até vocês. Deus é quem conhece o invisível. Nem mesmo um peso de um átomo no céu ou na terra escapa do seu Senhor. Nem nada menor ou maior. Está tudo gravado em seu registro, de maneira clara. O que o Alcorão diz é: Deus tem conhecimento das coisas que não conseguimos ver. Ele fala sobre o átomo e diz que mesmo coisas maiores ou menores do que um átomo estão registradas. Então, 1400 anos atrás, o Alcorão afirmou que existem coisas menores do que um átomo, algo que a ciência comprovou recentemente. Quando eu estava na escola, eu aprendi que havia 3 estados da matéria: sólido, líquido e gasoso. E antigamente os cientistas acreditavam que
Exceto pelos corpos celestes, havia apenas o vácuo no espaço. Mas, recentemente, eles descobriram que existem pontes de matéria no espaço estelar, que é chamado de plasma. E eles veem essa matéria de forma gasosa, que contém o mesmo número de íons positivos e de elétrons. No Alcorão, capítulo 25, Furqan, verso 59, diz o seguinte: Deus é quem criou os céus e a terra, e tudo que há entre eles. Nesse ponto, o Alcorão afirma que existe matéria entre os céus e a terra. O que hoje os cientistas confirmam que é o plasma pode ser considerado o quarto estado da matéria. No campo da hidrologia, que nós aprendemos na escola, foi escrito pela primeira vez pelo francês Bernard Palissy em 1580, que dizia que a água evaporava do oceano. Formava-se então as nuvens se moviam, condensavam e a água caía do céu, e depois voltava, fluía de volta para o oceano. Isso completava o ciclo da água. Antes disso, no século VII a.C., o grego Tales de Miletus dizia que a água que é soprada nas encostas do oceano era levada pelo vento e se transformava em chuva. Nos tempos antigos, as pessoas não sabiam de onde vinham as águas do subterrâneo. Elas achavam que as águas do mar eram empurradas sob o efeito dos ventos para o interior dos continentes. No tempo de Platão, as pessoas achavam que a água que vinha do céu entrava em uma passagem secreta chamada de Tártaros. Essa passagem era ligada aos oceanos. E até o século XIX, as pessoas acreditavam na teoria de Aristóteles. E de acordo com essa teoria, a água que evaporava na Terra condensava nas cavernas geladas das montanhas, o que formava lagos subterrâneos, acreditando que esses lagos subterrâneos alimentavam as nascentes. Mas hoje nós sabemos que é a água da chuva que penetra nas rachaduras da terra a responsável pela água que vem do subterrâneo. No Alcorão, capítulo 39, Zumar, verso 21, diz o seguinte: Você não vê que é Deus que manda a chuva do céu e a conduz até as nascentes da terra? O Alcorão também menciona no capítulo 30, Rum, verso 24, é Deus que envia a chuva dos céus e dá vida para a terra, depois que ela está morta. E mais uma vez, o Alcorão afirma no capítulo 23, Mu'minun, verso 18, nós enviamos água do céu na medida certa e armazenamos ela na terra. E definitivamente, nós temos poder para drená-la. E no Alcorão capítulo 15, Ibrahim, verso 22, diz o seguinte: Nós enviamos os ventos para fecundar e trazer água do céu para você beber. A palavra árabe usada aqui é waqi, que é o plural de laqi, que vem de lakaha, e seu significado é fecundar ou impregnar. Nesse contexto, impregnar significa que o vento empurra as nuvens e elas se agrupam. Dessa forma, aumenta a condensação, o que causa os raios e então a chuva. Vamos falar um pouco sobre geologia. Hoje, a geologia moderna nos diz que a dimensão do raio da Terra é de 6.035 quilômetros. São compostas de fluido quente que não pode sustentar a vida. Mas conforme se avança em direção à superfície, vai ficando cada vez mais frio. A crosta terrestre em que nós vivemos é bem fina, varia entre 2 e 35 quilômetros. E já que a crosta é fina, existe uma grande possibilidade de tremor. No capítulo 78, Al-Naba, versos 6 e 7 diz o seguinte: Deus criou a terra ampla e extensa, e as montanhas como estacas. A palavra usada para estaca é alta. E por que o Corão usaria a palavra estaca? Se você pesquisar sobre as montanhas, a ciência vai te dizer que elas têm raízes profundas.
As montanhas funcionam como estacas, e o que vemos na superfície é apenas uma pequena parte da montanha. A maior parte dela está debaixo da terra. Seria a mesma coisa que observar um iceberg na água. Só conseguimos ver uma pequena parte. A maior parte está debaixo da água. O Alcorão ainda reforça essa mensagem no capítulo 21, Anbiya, verso de número 31. Que diz o seguinte: nós estabelecemos as montanhas de maneira firme na terra, para que ela não trema com vocês. O Alcorão descreve e explica a função das montanhas, 1400 anos atrás, algo que a ciência descobriu recentemente. No campo da oceanologia, o Alcorão diz, no capítulo 25, Furqan, verso número 53, foi Deus que criou os dois corpos de água, uma fresca e doce, e a outra salgada e amarga, e colocou entre elas uma barreira que não se pode ultrapassar. Uma mensagem similar aparece no capítulo 55, Al-Rahman, verso de número 19. Ele liberou dois corpos de água corrente para que se encontrassem. Existe entre eles uma barreira que não se pode ultrapassar. A palavra árabe usada aqui é barzak, que significa barreira ou partição. Entretanto, essa barreira não é física. No início do verso, a palavra maraha, que foi traduzida como liberar, essa palavra significa encontrar e misturar um com o outro. As primeiras pessoas a comentar os versos do Alcorão não foram capazes de explicar esses versos, que estavam aparentemente com significados opostos. Como se poderia misturar algo e ao mesmo tempo existir uma barreira? A ciência descobriu que nesses locais onde os mares se encontram, existe uma barreira entre eles, que divide os oceanos, porque cada um tem sua própria temperatura, salinidade e densidade. Os cientistas agora conseguem explicar esse verso. Nessa barreira invisível, não impede que a água passe de um lado para o outro, mas quando isso acontece, a água que passa pela barreira perde seus atributos e passa a ter as características da água do mar que ela entrou. Podemos dizer que essa é uma barreira de homogeneização entre as águas. Esse fenômeno acontece em vários lugares. Por exemplo, na África do Sul, ele pode ser visto do Cape Point, onde o Oceano Atlântico se encontra com o Oceano Índico. Podemos observar que até mesmo as cores dessas duas águas são diferentes. No campo da biologia, o Alcorão diz, no capítulo 21, Anbiya, verso 30, que nós fizemos da água todos os seres vivos. Eles não vão acreditar. Imagine nos desertos da Arábia, o Corão afirmar que os seres vivos foram feitos de água. Quem iria acreditar? Hoje, depois que a ciência avançou, nós descobrimos que cada ser vivo possui células, e as células são compostas de citoplasma, e o citoplasma é composto de 80% de água. E a ciência também nos diz que cada ser vivo possui entre 50% a 90% de água. O Alcorão menciona no capítulo 24, Nur, verso de número 45, Deus criou todos os animais da água. O Alcorão também menciona no capítulo 25, Furqan, verso de número 54, foi Ele quem criou os seres humanos da água. No campo da botânica, antes nós não sabíamos que as plantas possuem gênero e podem ser classificadas como macho e fêmea. Nós descobrimos isso há 300 anos atrás. O Alcorão diz no capítulo 20, Maryam, verso 53, Deus envia água do céu. Com essa água, nós produzimos diversos pares de plantas, cada um separado do outro. A palavra suati, usada para dizer que as plantas estão separadas umas das outras, também significa dividindo no sentido marido e mulher.
Então o Alcorão diz que cada planta foi feita com sexo masculino e feminino. E hoje a ciência nos diz que as plantas possuem essa segregação. Até mesmo as plantas que possuem apenas um sexo têm características distintas de macho e fêmea. No Alcorão, capítulo 13, Al-Ra'd, verso 3, diz o seguinte: Foi ele quem espalhou a terra e colocou as montanhas de maneira firme, e os rios nelas, e fez cada fruta em pares. E hoje nós sabemos, as frutas são o produto final de algumas plantas. O estágio que precede a fruta é a flor, que tem órgãos masculino e feminino. Uma vez que o pólen é carregado até a flor, ela carrega o fruto, que amadurece e libera suas sementes. Todas as plantas possuem órgão masculino e feminino. Esse é um fato que está mencionado no Alcorão. Até mesmo as frutas que não são fertilizadas, como a banana, alguns tipos de abacaxi, a laranja e etc., possuem características distintas de macho e fêmea. E o Alcorão vai além desse tópico. No capítulo 36, e assim, verso 36 diz o seguinte: Louvado seja Deus, que criou em pares todas as coisas que a terra produz, assim como vocês, e outras coisas que vocês não conhecem. O Alcorão diz que todas as coisas foram criadas em pares. Um exemplo recente, os elétrons e os prótons. A partir desse verso, é possível concluir que o ser humano poderá descobrir outros pares improváveis como esse do elétron no futuro. Em resumo, Deus nos disse que Ele criou tudo em pares, coisas que nós sabemos e coisas que nós ainda não sabemos. No campo da zoologia, o Alcorão diz, no capítulo 6, An-Nan, verso de número 38, Não existe um animal na terra, nem um ser que voa com suas asas, que não são comunidades como vocês. Hoje nós ficamos sabendo que os animais e as aves, assim como os seres humanos, também vivem em comunidades. O Alcorão diz no capítulo 16, Nahl, versos 68 e 69, E o seu Senhor inspirou a abelha, dizendo, Construa casas para vocês, nas montanhas, nas árvores e nas construções que os homens fazem. Então, se alimentem de todos os tipos de fruta e sigam os caminhos que foram feitos fáceis para vocês pelo seu Senhor. Algumas décadas atrás, um cientista chamado Carl von Frisch ganhou o prêmio Nobel pela sua pesquisa que descreve o comportamento e a comunicação das abelhas. Depois que uma abelha descobre um novo jardim ou uma nova flor, ela volta e diz às outras abelhas a direção exata para se chegar lá. Um fenômeno que é conhecido como bee-dance, ou no português, dança da abelha, onde os movimentos do inseto têm a intenção de transmitir a localização exata para as outras abelhas operárias. Algo que foi mencionado no Alcorão no último verso, na parte sigam os caminhos que foram feitos fáceis para vocês pelo seu Senhor. E o mais surpreendente, o Alcorão utiliza o gênero feminino da palavra árabe fasuluki e kuli para se referir a essa abelha que sai da colmeia para buscar alimento, também conhecida como abelha operária. E hoje nós sabemos que todas as abelhas operárias são fêmeas, onde até pouco tempo atrás se achava que os machos eram as abelhas operárias. Quem poderia saber de tudo isso com tanta precisão, sobre essas pequenas criaturas muito antes da ciência moderna? Lembrando que o profeta Muhammad era analfabeto e vivia no deserto, bem longe das grandes cidades da época. O Alcorão diz, no capítulo 27, Nam, verso de número 17 e 18, Salomão tinha sob seu controle homens, djinns e os pássaros. Eles estavam organizados em classes diante dele.
E quando eles chegaram diante do Vale das Formigas, uma formiga disse: Formigas, entrem em suas casas, para que Salomão e seu exército não as esmaguem sem querer. As pessoas podem pensar: mas que tipo de conto de fadas o Alcorão está contando? Formigas conversando entre elas. Até que a ciência evoluiu e agora nós sabemos que o animal que tem o comportamento mais parecido com o ser humano é a formiga. Elas enterram os mortos da mesma maneira que nós. Elas têm uma maneira sofisticada de dividir o trabalho entre classes, como se fossem gerentes, supervisores, líderes e as operárias. Elas se comunicam umas com as outras com frequência. Elas têm até mesmo um tipo de mercado, onde fazem trocas de bens. Elas guardam grãos por longos períodos no inverno. Se o grão começa a brotar, elas cortam as raízes, como se soubessem que o grão pode apodrecer se deixar as raízes crescer. Se o grão fica úmido por causa da chuva, elas transferem o grão para fora, para tomar luz do sol. E depois de seco, elas colocam o grão novamente na colônia, como se soubessem que essa umidade pode causar raízes no grão, que pode vir a apodrecer. E o Alcorão falou sobre o estilo de vida das formigas, 1400 anos atrás. No campo da fisiologia, o Alcorão foi revelado 600 anos antes do cientista muçulmano Ibn Nafis escrever Circulação do Sangue e 1000 anos antes de William Harvey trazer esse entendimento para o Ocidente. Aproximadamente 13 séculos antes da ciência compreender o que acontece no intestino, que, em resumo, garante a nutrição dos órgãos através de um processo conhecido como absorção digestiva. Um verso do Alcorão já revelava a composição do leite em conformidade com essas noções. Para entender esse verso, é importante entender as reações químicas que ocorrem no intestino. As substâncias extraídas dos alimentos passam para a corrente sanguínea através de um processo complexo que pode passar pelo fígado, dependendo da natureza química das substâncias extraídas. O sangue os transporta para todos os órgãos do corpo, entre eles a glândula mamária, que produz leite, de maneira simplificada. É possível afirmar que certas substâncias são absorvidas pelo intestino e depois transportadas pela corrente sanguínea até os órgãos. Esse conceito fisiológico pode ser observado nos seguintes versos do Alcorão. Capítulo 16, não, verso 66. No rebanho também existe uma lição para você. Nós te demos o que beber daquilo que está dentro do corpo deles, que vem de uma conjunção entre o conteúdo do intestino e do sangue, o leite puro e agradável para aqueles que o bebem. E no capítulo 23, Mu'minin, verso 21. No rebanho existe um exemplo instrutivo para você. De dentro de suas barrigas, nós produzimos o leite que você bebe. A descrição de 1400 anos atrás do Alcorão sobre a produção de leite, de maneira resumida, é precisa e atual. No campo da medicina, antigamente não sabíamos que o mel é obtido da barriga da abelha. No Alcorão, capítulo 16, não, verso de número 69, diz o seguinte: do estômago das abelhas sai uma bebida de diferentes cores, na qual existe cura para as pessoas. Apenas alguns séculos atrás, nós descobrimos que o mel vem da barriga da abelha. Também descobrimos que o mel é rico em vitamina K e frutose. Apenas agora nós chegamos à conclusão que o mel tem propriedades de cura e também é antisséptico. Não foi à toa que os soldados russos na Segunda Guerra Mundial usaram mel para cobrir seus machucados, que retém a umidade e deixa apenas uma pequena cicatriz. Por causa da densidade do mel, nenhum fungo ou bactéria consegue se proliferar. Se alguém sofre de alergia de alguma planta, caso essa pessoa venha tomar mel feito daquela planta, ela desenvolve resistência à alergia. Isso é o que a ciência acabou de descobrir. Mas, 14 séculos atrás, o Alcorão já dizia que no mel existe cura para os seres humanos. No campo da embriologia, um grupo de estudantes coletou toda a informação que encontraram no Alcorão e no Hadith
que fala sobre embriologia, e guiados pelos seguintes versos, como no capítulo 16, não, verso 43, e também no capítulo 21, Anbiá, verso 7. Ambos dizem: se você não entende, pergunte àqueles que possuem conhecimento. Esses estudantes árabes traduziram os versos para inglês e apresentaram ao professor Dr. Keith Moore, professor de embriologia e coordenador do departamento de anatomia da Universidade de Toronto, no Canadá. Naquela época, uma das maiores autoridades no campo da embriologia. Ele foi perguntado se poderia dar sua opinião sobre o material que eles tinham coletado. Depois de examinar cuidadosamente, o Dr. Keith Moore disse que a maior parte das informações do Alcorão e do Hadith que ele recebeu está em perfeita sintonia com as descobertas da embriologia moderna. No entanto, ele adicionou que existia alguns versos que ele não poderia comentar, se eram falsos ou verdadeiros, porque ele mesmo não tinha conhecimento sobre algumas informações. E não existia nenhuma referência na embriologia sobre alguns versos como esse, no Alcorão, capítulo 96, Al-Aqah, versos 1 e 2. Recite em nome do seu Senhor, que criou o homem do sangue coagulado. A palavra aqui é Al-Aqah, que também significa sangue coagulado. Também significa algo que se agarra, algo que se parece com uma sanguessuga. O Dr. Keith Moore não tinha conhecimento se um embrião no estágio inicial se parecia com uma sanguessuga ou não. Para verificar essa informação, ele utilizou um poderoso microscópio e comparou aquilo que ele observou com a foto de uma sanguessuga, e ficou impressionado com a semelhança entre os dois. Da mesma maneira, ele adquiriu mais informações sobre a embriologia, que eram desconhecidas para ele até então, provenientes do Alcorão. O Dr. Keith Moore respondeu aproximadamente 80 perguntas sobre embriologia que vieram do Alcorão e do Hadith, e disse que se essas questões fossem feitas a ele 30 anos atrás, ele não seria capaz de responder a metade, porque a embriologia é um campo de estudos recente da medicina, e toda a informação adicional que ele recebeu foi incrementada à nova edição do seu livro, The Developing Human, Ser Humano em Desenvolvimento, que é um dos livros mais utilizados pelos estudantes no primeiro ano de medicina. Eu também utilizei esse livro no meu primeiro ano de medicina na Universidade de Mumbai. Se você desejava passar com boas notas na matéria de embriologia, você tinha que usar esse livro. O Dr. Keith Moore incorporou as informações que ele recebeu do Alcorão e do Hadith na terceira edição de seu livro. Seu livro ainda chegou a ganhar o prêmio de melhor livro de medicina escrito por um único autor. E depois, seu livro foi traduzido em diversas línguas. O Dr. Keith Moore também chegou a dizer que essas informações que estão no Alcorão não podem ter vindo de um ser humano. O autor do Alcorão tem que ser o Deus Todo-Poderoso, e que não tinha nenhuma objeção em concordar que o profeta Muhammad foi um mensageiro de Deus. Imagine, o Dr. Keith Moore, um cristão, dizer isso é algo raro. O Alcorão diz no capítulo 86, Tariq, versos 5 até 7. Agora deixe que o homem pense que ele foi criado. Ele foi criado da emissão de uma gota, emergindo de um espaço entre a espinha dorsal e as costelas. Hoje, depois que a ciência evoluiu, descobrimos que os órgãos genitais do ser humano, quando o mesmo é um embrião no ventre da mãe, são desenvolvidos entre um espaço próximo ao rim, entre a espinha dorsal e a 11ª e 12ª costela. Só depois eles descem para as mulheres até o pelvis. Nos homens continua descendo até depois do nascimento. Mesmo na idade adulta,
Esses órgãos recebem seu sistema nervoso e o abastecimento sanguíneo da aorta abdominal, que fica na área da espinha dorsal, e 11ª e 12ª costela. O retorno venoso e o dreno linfático também vão para o mesmo lugar. O Alcorão cita pelo menos 11 locais que o ser humano foi criado de um nufta, palavra árabe que significa uma quantidade minuciosa ou gotas de um líquido. Isso é mencionado em muitos versos, entre eles capítulo 22, Hajj, verso 5, e capítulo 23, Mu'minun, verso 13. Hoje a ciência comprovou que entre os milhões de espermatozoides, apenas um é necessário para fertilizar o óvulo. O Alcorão também menciona, no capítulo 32, Sajda, verso 8, e fez da sua descendência da melhor parte da natureza do fluido que foi deixado de lado. A palavra árabe usada aqui é sulala, que significa melhor parte de um todo. Sabendo agora que apenas um espermatozoide penetra o óvulo entre milhões produzidos pelo homem, no Alcorão ele é referenciado como melhor de um todo. A ciência também nos mostrou que entre muitos ovos produzidos pela mulher, apenas um é fertilizado. No campo da genética, hoje a ciência sabe que o espermatozoide é o responsável por definir o sexo da criança. E a ciência também nos informou que o 23º par de cromossomos determina o sexo da criança. Se for XX, é feminino. Se for XY, é masculino. A determinação do sexo da criança ocorre na hora em que o óvulo é fertilizado, que depende do tipo do cromossomo do espermatozoide. Se for X, é feminino. Se for Y, é masculino. E o Alcorão menciona, no capítulo 53, Najm, verso 45 e 46. Ele criou os dois sexos, masculino e feminino, emitido de uma gota de esperma. A palavra árabe, nufta, representa uma pequena quantidade de líquido. E o Alcorão menciona, passagem do capítulo 75, Qiyama, verso 37 até o 39. Não era ele apenas uma gota de esperma que foi emitido? Então ele se transformou num coágulo que depois Deus moldou de maneira proporcional e fez desses dois sexos, masculino e feminino. Nessa passagem, novamente é indicado que o esperma é responsável por determinar o sexo do feto. Nesse grande país que é a Índia, por razões que apenas Deus sabe melhor do que ninguém, a maioria das pessoas prefere ter filhos do que filhas, e com frequência as sogras costumam colocar a culpa nas noras quando não recebem um neto. De acordo com a ciência moderna e o Alcorão, elas deveriam reclamar com seus próprios filhos. No capítulo 39, Zumar, verso de número 6, diz o seguinte: Ele produziu vocês nos ventres de suas mães, em estágios, um após o outro, em 3 camadas de escuridão. De acordo com o Dr. Kitmore, essas 3 camadas de escuridão mencionadas no Alcorão são a parede abdominal, parede uterina e o córeo, também conhecido como anexo embrionário, que confere proteção mecânica, térmica e patogênica ao embrião. O Alcorão descreve os vários estágios embriológicos em detalhes. O Alcorão também menciona os estágios embriológicos no capítulo 23, Mu'minun, verso 12 a 14. Nós criamos o homem da essência do barro. Então nós o colocamos como uma gota de esperma em um local firme e seguro. Depois, nós fizemos que o esperma se transformasse em sangue coagulado. E nós fizemos esse coágulo virar um nódulo. E vindo desse nódulo, nós fizemos os ossos. E nós revestimos esses ossos com carne, e depois fizemos dele outras formas. Glória a Deus, o melhor dos criadores.
Nesses versos, Deus explica que o homem é criado de uma pequena quantidade de líquido, que é colocada em um local seguro, e o útero é bem protegido pela espinha dorsal e firme, graças aos músculos dessa região. O embrião também é protegido pela bolsa amniótica, que contém líquido amniótico. Dessa forma, podemos afirmar que o feto habita em um local bem seguro. E da pequena quantidade de fluido, um coágulo de sangue é criado. A palavra árabe usada aqui é alaqá, que além de significar sangue coagulado, também significa algo que se agarra, algo que parece com uma sanguessuga. Ambas descrições são cientificamente aceitas. Nos estágios iniciais, o feto se agarra à parede do útero e a sua forma se assemelha à de uma sanguessuga. Seu comportamento também é parecido com o de uma sanguessuga, adquirindo sangue vindo da mãe pela placenta. O terceiro significado da palavra alaqá é coágulo de sangue. Durante esse estágio, que é a terceira e a quarta semana da gravidez, o sangue coagula nos vasos sanguíneos. Então, o embrião adquire a aparência de um coágulo de sangue e depois disso evolui para um nódulo. A palavra árabe usada aqui é mudga, que também significa algo que tem marcas de dentes. O Dr. Kitmore utilizou uma massa para demonstrar os estágios iniciais do embrião, com a aparência de uma sanguessuga, e mordeu para deixar as marcas de dentes. Essas marcas de dentes são semelhantes aos somitos, que é a formação inicial da espinha dorsal. Esse nódulo se transforma em ossos, que depois são revestidos com a carne. Apenas para se desenhar um paralelo, em 1677, um cientista holandês, Anthony van Leeuwenhoek, foi o primeiro cientista a observar as células de um esperma humano pelo microscópio. Na época, se tinha a ideia que o esperma continha uma miniatura do ser humano, que crescia no útero em forma de um bebê. Essa teoria ficou conhecida como preformismo, bem longe da definição que o Alcorão tinha descrito 1000 anos antes do holandês. De acordo com o Dr. Kitmore, a classificação embrionária moderna, que é adotada no mundo todo, não é fácil de ser compreendida, porque os estágios estão divididos em números, ou seja, estágio 1, estágio 2, estágio 3. Enquanto no Alcorão, eles estão divididos em formas. A descrição dada no Alcorão é superior e fácil de entender. No capítulo 22, Hajj, verso 5, o Alcorão diz o seguinte: Nós criamos vocês do pó, então deu uma gota de fluido, depois deu uma forma de coágulo que se assemelha ao de uma sanguessuga. Em seguida, um pedaço de carne, parte formada e parte ainda não formada. De acordo com o professor Marshall Johnson, se nós analisarmos o embrião no último estágio, que o Alcorão descreve como pedaço de carne, não podemos dizer que o embrião está completo, porque nem todos os órgãos estão formados. Mas também não podemos dizer que está incompleto, porque alguns órgãos já estão formados. A melhor descrição é aquela que está no Alcorão, parte formada e outra parte não formada. Capítulo 32, Sajda, verso de número 9. Nós demos a você a audição, a visão e o sentimento. E também no capítulo 76, Insan, verso 2. Certamente, nós criamos o homem. Deu uma gota de esperma, então demos a ele a audição e a visão. O primeiro senso a se desenvolver no ser humano é a audição. O feto pode ouvir sons depois da 24ª semana de gestação. Logo depois, na 28ª semana, a retina fica sensível à luz. Em todos os versos, a audição vem antes da visão. Como o profeta Mohammed poderia saber disso 1400 anos atrás? A descrição do Alcorão está de acordo com a ciência moderna. Antigamente, se tinha a ideia que a sensação de sentir dor era dependente apenas do cérebro.
Mas descobertas recentes nos mostraram que existem receptores de dor, conhecidos como pain receptors, do inglês, presentes na nossa pele. Sem eles, uma pessoa não poderia sentir dor. Quando um médico examina um paciente que sofreu queimaduras, para avaliar o grau delas, ele utiliza um tipo de agulha. Se o paciente sentir dor, o médico fica feliz, porque isso indica que as queimaduras são superficiais e os receptores estão intactos. Caso contrário, se o paciente não sentir dor, isso indica que a queimadura foi profunda e os receptores foram destruídos. O Alcorão nos dá uma indicação clara da existência desses receptores no capítulo 4, Al-Nisa, verso 56, que diz o seguinte: os que rejeitaram as revelações do Senhor serão jogados no fogo. Toda vez que a pele deles estiver queimada, ela será substituída por uma nova pele, para que eles continuem a sentir dor. Deus é o Todo-Poderoso e possui sabedoria sobre todas as coisas. O professor Tagatashan, coordenador do Departamento de Anatomia da Universidade de Chiang Mai, na Tailândia, gastou muitas horas de pesquisa nesses receptores. E de início ele não acreditava que o Alcorão poderia ter mencionado esse fato 1400 anos atrás. E depois de verificar a tradução desse verso no Alcorão, o professor ficou tão admirado que na 8ª Conferência Médica da Arábia, na cidade de Riyadh, sobre fatos científicos do Alcorão, ele proclamou a todos que não existia nenhum Deus além do único Deus e que Muhammad é o seu mensageiro. Meu nome é Adit. Eu estou no último ano de engenharia em Chennai e sou um hindu. E venho tendo essa dúvida sobre o Islã. E não existe melhor pessoa para responder do que o Dr. Zakir Naik. Como você disse antes, muitas vezes, o Alcorão foi escrito 1400 anos atrás. E ele é considerado a escritura mais pura e a última revelação enviada por Deus. Em cima disso, eu tenho duas perguntas. Por que Deus não enviou sua melhor revelação já na primeira vez aos seus mensageiros? E por que demorou tanto para chegar nessa revelação? Minha segunda questão é relacionada a isso. Mesmo antes do Alcorão ser escrito, 1400 anos atrás, os seres humanos já tinham vivido na Terra por milhares de anos e ficaram sem essa revelação. Então por que Deus, que é misericordioso, já não entregou sua melhor escritura antes? O irmão aqui fez boas perguntas, e a resposta dessas duas perguntas se completam. Ele diz por que o Deus Todo-Poderoso enviou sua última revelação apenas 1400 anos atrás. Por que ele já não enviou no início dos tempos, quando nem eu nem você estava lá? E a segunda parte, por que as pessoas que viveram antes não puderam ter acesso ao Corão? Se Deus é misericordioso, as pessoas que viveram antes ficaram sem essa orientação. Para responder à primeira pergunta, vou usar um exemplo do meu filho. Ele costuma dizer para mim que deseja se tornar médico, e me perguntou um dia, por que eu preciso colocar ele na escola primária, e depois no ensino médio, e só depois na universidade? Por que eu não o coloco direto na universidade? Porque primeiro eu preciso preparar a base, então eu preciso enviar ele antes para o ensino fundamental, depois ao ensino médio, e a partir desse ponto ele será capaz de entrar na universidade. De uma maneira similar, Deus que possui o conhecimento do visível e do invisível diz no Alcorão, capítulo 13, Al-Had, verso de número 13, nós enviamos mensageiros antes de você, e entregamos a eles esposas e descendentes. Nenhum mensageiro recebeu o poder de realizar um milagre, exceto com a permissão de Deus. Existe uma escritura para cada geração. E por nome, 4 escrituras são citadas no Alcorão: o Torá, os Salmos, o Evangelho e o Alcorão. No entanto, existiram muitas outras revelações que não estão citadas no Alcorão. E o Deus Altíssimo sabia que o ser humano precisava evoluir para que o Alcorão fosse revelado. No início dos tempos, na época de Adão, se o Alcorão fosse revelado à sua geração, eles não seriam capazes de compreender. E Deus sabia disso. Por isso não enviou naquela época. Por essa razão, a revelação que veio antes do Alcorão, que é o Evangelho, e hoje nós temos a Bíblia, mas não consideramos que a Bíblia possui o Evangelho em seu estado puro.
porém acreditamos que ela pode conter algumas partes que são palavras de Deus. E no Evangelho de João, capítulo 16, verso 12 ao 14, Jesus, que a paz esteja com ele, diz o seguinte: ainda tenho muitas coisas para lhes dizer, mas vocês não poderiam suportar isso agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele ensinará toda a verdade a vocês. O Espírito não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouviu, e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Ele vai ficar sabendo o que tenho para dizer, e dirá a vocês, e assim ele trará glória para mim. Então Jesus sabia que eles não seriam capazes de entender, e quando o Espírito da verdade chegasse, ele iria mostrar o que iria acontecer. Da mesma maneira, Deus sabia muito bem a hora certa para enviar os seres humanos à última revelação, que é o Alcorão. Foi há 1400 anos atrás, respondendo agora à segunda pergunta sobre as pessoas que vieram antes do tempo do Alcorão. Eu volto a citar o exemplo do meu filho. Se ele estiver no ensino médio, ele vai receber uma prova do ensino médio. E de uma maneira similar, a mensagem fundamental em todas as escrituras, da primeira até o Alcorão, continua sendo a mesma, que diz que você precisa acreditar em um Deus, que você deve adorar a Ele e ninguém mais. Então todos os mensageiros, do profeta Adão, que a paz esteja sobre ele, passando por Noé, Abraão, Moisés, Jesus e Mohammed, que a paz esteja sobre todos eles, ensinaram essa mesma mensagem fundamental sobre a unidade de Deus, o monoteísmo, e que Deus não tem nenhum parceiro junto a Ele. Nossa adoração deve ser voltada somente a Ele. A respeito da sua segunda pergunta, o que o Islã tem a dizer sobre o ateísmo? Eu vou falar um pouco sobre mim. Sempre que eu encontro com um ateu, você é ateu, meu irmão? Não? Sempre que eu me encontro com um ateu, a primeira coisa que eu faço é dar parabéns a ele. As pessoas devem pensar, por que está parabenizando um ateu? A razão para eu fazer isso é porque a maioria dos seres humanos seguem uma fé cega. A pessoa é hindu porque o pai é hindu. A outra é cristã porque o pai ou a mãe é cristã. E até mesmo os muçulmanos. Muitos estão no Islã somente por causa dos pais. Mas o ateu é uma pessoa que reflete. Ele pode até ter vindo de um meio religioso, mas dentro dele algo o perturbava. Ele não conseguia concordar com a religião por causa de suas dúvidas. Ele não acreditava que um Deus precisa de comida, ou que um Deus pode morrer. Um Deus que conta uma mentira. E a razão pela qual eu parabenizo um ateu é porque ele já concorda com a primeira parte do juramento do Islã. Essa primeira parte diz o seguinte: não existe nenhum Deus. A segunda diz, a não ser Deus. Eu só preciso convencer ele da segunda parte. Isso, se Deus quiser. Mas metade do serviço já está feito. Mas para alguém que não é muçulmano, primeiro eu tenho que convencê-lo que o Deus que ele adora não é o único Deus verdadeiro. E depois de provar que o Deus que ele adora não é o verdadeiro, tem que convencê-lo sobre o único Deus. Já com os ateus, metade do meu trabalho já está feito, porque eles já concordam com a primeira parte do juramento do Islã. Eu só preciso comprovar a segunda parte, se Deus quiser, é claro. A primeira pergunta que eu faço ao ateu é: qual é a definição de Deus? Porque para dizer que não existe nenhum Deus, você precisa dizer o que é Deus. Se eu disser que isso não é um livro, que é uma caneta, você pode até dizer, eu sei que isso é um livro, mas no fundo você sabe o que é uma caneta, por isso você não acredita. Se eu falar que isso é um kitab, você vai falar, não, isso não é um kitab. Mas para dizer não, você precisa saber a definição de kitab, porque a palavra kitab é a mesma coisa que livro, em malaio, que é a língua oficial da Malásia e de Singapura. É a mesma coisa para dizer que isso não é uma caneta. Você precisa saber a definição de uma caneta, e não necessariamente a do livro. Dessa forma, para dizer que não existe um Deus, você precisa conhecer a definição de Deus. Eles pensam que Deus precisa de comida, que ele pode mentir, que ele luta e perde. Então, ele não acredita nesse tipo de Deus. E nem eu acredito nesse tipo de Deus.
Então o que eu preciso é mostrar para eles o conceito correto de Deus, que é mencionado no capítulo 112, Iclás, verso 1 a 4, que diz o seguinte: Deus é um. Ele não tem início nem fim. Ele é absoluto e eterno. Ele não foi criado, nem tem filhos. E não existe nada igual a ele. Basicamente, o ateu rejeita os conceitos dos deuses falsos. Vou te dar um exemplo de como lidar diretamente com um ateu. Vamos supor que eu vou trazer na sua frente um aparelho que ninguém no mundo sabe o que é. Se alguém perguntar o que é esse aparelho, quem vai ser a pessoa que pode responder essa pergunta? Certamente o ateu vai responder que é a pessoa que criou esse aparelho, ou o produziu, ou inventou esse aparelho. Não se preocupe, seja lá o que eles responderem, não vai ser muito diferente disso. Agora pergunte ao ateu, como foi a criação do universo? Ele vai te falar sobre o Big Bang, que foi oficialmente aceito pela comunidade científica nos anos 70. É um fato importante que pertence à história recente da humanidade, mas o Alcorão já falava sobre o Big Bang e que o universo está em expansão há mais de 1400 anos atrás. Pergunte a ele sobre quando foi descoberto o formato da Terra, porque antigamente as pessoas achavam que a Terra era plana, e somente em 1577 o inglês Francis Drake começou sua viagem e deu a volta ao mundo, comprovando que a Terra não era plana, mas sim esférica. Porém, mais de 900 anos antes disso, o Alcorão já dizia que a Terra era esférica. Nesse momento, talvez o ateu comece a pensar que o profeta Mohammed era um cientista. Mas não debata com ele, continua. Diga a ele sobre a descoberta da origem da luz da Lua, que é refletida do Sol. E antigamente, se achava que a Lua tinha luz própria. O primeiro cientista a comprovar que a Lua refletia a luz e não tinha luz própria foi Leonardo da Vinci, aproximadamente 500 anos atrás. Contudo, 900 anos antes dele, o Alcorão já dizia que a luz da Lua era refletida. E você pode citar todos os fatos que mencionei antes, e no final você pode perguntar ao ateu, quem poderia ter mencionado todos esses fatos de maneira tão precisa, muito antes da ciência conseguir prová-los? Talvez o ateu responda, o Criador, o arquiteto, aquele que inventou tudo isso. No Islã, nós chamamos esse Criador, arquiteto, inventor de Deus. Por essa razão, hoje a ciência não está eliminando a Deus. A ciência está eliminando os falsos deuses. O filósofo Francis Bacon disse, o pequeno conhecimento em ciência te faz um ateu, mas o conhecimento profundo em ciência te faz acreditar em Deus. Boa noite a todos novamente. Eu fiquei surpreso pela quantidade de fatos científicos descritos no Alcorão essa noite. Porém, em todos os exemplos, fica evidente que é muito difícil de entender todos esses sinais antes da ciência começar a evoluir. Como o exemplo no Alcorão que diz que no mel existe cura para a humanidade. Mesmo estando escrito, só foi descoberto muito depois. Será que você poderia dizer sobre alguma coisa que está no Alcorão e a ciência ainda não descobriu e só vai descobrir no futuro? O irmão fez uma boa pergunta aqui. Ele disse que eu falei sobre muitos fatos científicos e que o Alcorão fala de todas essas coisas. Porém, como elas já foram descobertas nos dias de hoje, no que isso vai nos ajudar? E se eu posso dizer sobre algo que a ciência ainda não descobriu, e foi por essa razão que os árabes avançaram na astronomia, porque eles eram acostumados a ler o Alcorão. E o Alcorão tem muita informação sobre astronomia. Então, quando eles liam o Alcorão, eles tentavam investigar e fazer mais pesquisas. Só então eles descobriam que essas mensagens científicas estão escritas de maneira resumida no Alcorão. Imagine se fosse um livro de ciência, o tamanho que seria o Alcorão. Se você pegar apenas um assunto de medicina, existem vários volumes para te explicar. O Alcorão hoje não é um livro muito grande, e mesmo assim, muitos seres humanos nunca leram ou sequer conhecem uma passagem do Alcorão. Se Deus fosse escrever tudo em detalhes, certamente seria necessário mais que um grande edifício para guardar tudo que seria escrito. Por isso, no Alcorão as mensagens são resumidas.
E dessa maneira, muitos muçulmanos lendo o Alcorão foram capazes de avançar na ciência. Mas vamos esquecer do passado. Voltando à sua pergunta, o que podemos falar hoje no Alcorão que a ciência ainda não descobriu ou comprovou? Primeiro eu vou dizer sobre as coisas que a ciência não descobriu ainda, porém existem grandes chances de acontecer. O Alcorão é testemunha e eu também acredito nisso. No capítulo 42, Al-Shura, verso 29 diz: Entre os seus sinais está a criação dos céus e da terra, e as criaturas que vivem nele. Então, o Alcorão afirma que aqui existe vida fora da terra, mas a ciência ainda não conseguiu provar isso. Os cientistas dizem que existe grandes chances que eles estão se esforçando para descobrir, enviando sondas até outros planetas, mas até o momento ninguém pode afirmar que existe, porque não foi comprovado. Mas para mim, se o Alcorão diz que existe vida fora da Terra, eu acredito. Se a ciência descobrir amanhã, ou depois de amanhã, ou em 10 anos, ou em 100 anos, o Alcorão disse, eu acredito. Existem muitas hipóteses que tentam explicar como será o fim do mundo. Alguns dizem que o Sol vai crescer e o mundo vai acabar, que as montanhas serão destruídas e os oceanos transbordarão, ou que um buraco negro destruirá a Terra. Muitas dessas hipóteses, nem todas batem com o Alcorão, mas algumas delas são similares. O Alcorão diz no capítulo 75, Qiyamah, verso 8 e 9, que a lua e o sol vão se juntar, e o sol será enterrado na escuridão. No capítulo 81, Takwir, verso 1 a 3, diz que as estrelas vão cair e perder seu brilho, as montanhas vão desabar, os oceanos transbordar. No capítulo 82, Inftar, verso 1, 2 e 3, novamente se fala que o oceano vai transbordar e que as estrelas vão cair, semelhantes a muitas das hipóteses. Se o Alcorão disse, eu acredito. O Alcorão também diz no capítulo 21, Anbiya, verso de número 104, nós certamente reproduziremos a criação da mesma maneira que nós a produzimos da primeira vez. Essa é a nossa promessa, uma obrigação que não será quebrada. A ciência não descobriu a origem da criação ainda. O Alcorão também fala da vida após a morte. A ciência não conseguiu provar isso ainda. O Alcorão fala sobre o céu e o inferno. A ciência não conseguiu comprovar isso ainda. O Alcorão fala sobre os djinns. A psicologia fala sobre desordem mental. O Alcorão diz que as pessoas podem ser possuídas por djinns. O Alcorão fala que o primeiro ser humano a pisar na Terra foi Adão. A ciência não conseguiu comprovar isso ainda. Você pode me perguntar agora, por que eu fiz um discurso sobre as provas científicas e agora estou falando de vida após a morte, sobre djinn, céu, inferno? Você pode falar que tipo de doutor sou eu que acredita nessas coisas. Eu te digo, de tudo que o Alcorão disse sobre ciência, 80% está absolutamente de acordo com o que a ciência já descobriu e conseguiu comprovar. Eu falei sobre astronomia, geologia, ciclo da água, oceanologia, biologia, botânica e embriologia. E tudo isso está 100% de acordo com a ciência. Os outros 20% são ambíguos aos olhos da ciência, nem certo nem errado. A ciência não conseguiu provar que algo dentro desses 20% está errado, e nem conseguiu provar ainda que está certo. Mas a minha lógica diz que se 80% já foi comprovado, esses 20% restantes, que serão ambíguos, não vão ser classificados como falsos aos olhos da ciência. Então minha lógica diz que eles, se Deus quiser, serão comprovados como verdadeiro um dia. Talvez amanhã ou daqui 50 anos, só Deus sabe. Mas o dia vai chegar, onde será comprovado que existe vida após a morte, que o inferno existe, que o céu também existe, e os djinns também existem. Eu poderia dar uma outra palestra sobre as coisas que a ciência não provou ainda, mas, se Deus quiser, no futuro, vai comprovar.